Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está aqui no CIAVES, o Salão Internacional de Proteína Animal de 2024, e a gente vai falar um pouquinho de aquicultura, vamos falar sobre criação de tilápias. Eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você sabia que peixe toma vacina? E você sabia que essa máquina aqui que a gente está vendo agora é uma máquina para aplicar vacina em peixe? Mas vamos falar com quem entende. Eu estou aqui com a Daniele Damasceno, que é gerente comercial de aquicultura da Zoetis. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada. Daniele, me diga uma coisa, inicialmente, para tirar uma dúvida que eu acho que muita gente tem em relação a peixes de cultivo, e a gente está falando aqui especificamente da tilápia. Quais são as doenças ou qual é a principal doença que a tilápia acaba sendo acometida e que precisa, então, da vacina? Hoje existem diversos patógenos, diversas doenças que acometem a tilapicultura, mas a de principal importância econômica hoje é a Streptococcus agalactium-B. Então ela causa mortalidades, principalmente no verão e principalmente em peixes adultos. E por aí vem o prejuízo econômico tão grande, né? E Daniele, essa bactéria, quando ela atinge um lote de peixes, qual que é o potencial de prejuízo que ela pode causar, o potencial de mortalidade ou de adoecimento dos peixes? É bem variável, porque existem diferentes níveis de acometimento, mas as mortalidades podem chegar até 30% ou 40% do lote. Ou então, além dessa mortalidade, a gente tem os prejuízos que podem ser causados na planta frigorífica, que é com o descarte de filé. A estreptococose ela causa uma lesão no filé e esse filé precisa ser descartado. Ou seja, se esse lote ele não tiver imunizado e for acometido, não necessariamente esses peixes vão morrer, mas eles também, se vivos e se forem ali para o frigorífico, pode ter o prejuízo já ali na ponta de abate. Exatamente. Então existe o prejuízo com a mortalidade, com o tratamento, né, por algum antibiótico e também um possível descarte no filé. E Daniele, uma pergunta também assim, se essa doença, a estreptococose, se ela acomete esse lote não está vacinado, se esses peixes são abatidos e de alguma forma esses filés chegam até a ponta consumidora, pode haver algum problema ao consumidor ou não? Não, hoje não existe nenhuma zoonose transmitida através da tilapicultura, nem de outra espécie de peixe aqui no Brasil. E aí a gente vê essa máquina fantástica. Eu queria te perguntar qual que é o sistema que é utilizado com maior frequência para vacinação de tilápias, já que você explicou que a estreptococose é um gargalo, né, na questão de contaminação dos peixes. E como que é esse método utilizado hoje e qual a inovação que essa máquina traz? A vacinação de tilápias no Brasil ela é relativamente nova, então essa prática se iniciou há um pouco mais de 10 anos. Ainda ela é majoritariamente realizada manualmente, então os peixes são vacinados um a um, né, por equipes de vacinação. E nesse processo o peixe é classificado e contado, em seguida vacinado, e aí ele vai para o tanque de destino. Com a Fistec é uma tecnologia norueguesa da própria Zoetis, então a gente desenvolve essa máquina na Noruega e traz para o Brasil. Esse processo ele foi modernizado, né? Então a gente trouxe a Fistec NFT25, é um equipamento que conta, classifica, mede e vacina os peixes. E aí a gente traz uma autonomia maior para a produção com o uso de menos pessoas no processo. E Daniele, só para a gente entender um pouquinho melhor, qual que é o passo a passo, em que ponto da produção essa máquina ela é instalada e como que ela funciona etapa a etapa, como que os peixes entram e como que eles saem já imunizados? Hoje a indicação é que a vacinação seja realizada ali aproximadamente 30 gramas, enquanto a tilápia ela é um juvenil. Então entre 25 e 30, talvez até 40 gramas em algumas pisciculturas. O peixe ele é sedado inicialmente, depois ele vem para esse equipamento, onde ele passa por essa esteira, é fotografado. Através dessa foto ele é medido e a agulha ela vai se movimentar para fazer o ponto ideal de injeção. E ainda através dessa medida ele é classificado e depois vai para o tanque de destino.
E existe a possibilidade desses dados de medição, né, e classificação no futuro serem usados para outras funções, por exemplo, para outras questões de tomada de decisão do produtor? Atualmente, para a tilápia, aqui no Brasil, a gente ainda não explora esses dados, mas com certeza, desempenho zootécnico, uma possível taxa de arraçoamento. Para o futuro, a gente vai conseguir agregar muito mais coisas, né? Mas o que a gente tem nesse momento, ao final de cada lote vacinado, a gente consegue em tempo real enviar o relatório desses animais, desse lote, para um e-mail cadastrado no equipamento. Então o produtor terminou cada lote, ele recebe, ele sabe quantos animais estão ali, ele sabe as medidas, ele tem uma curva de dispersão de tamanho. Então são vários dados que ele consegue agregar no dia a dia dele. E Daniele, você comentou que o mais comum é se fazer a vacinação de forma manual. Pensando, por exemplo, num tanque que tem 500 mil tilápias, quantas pessoas seriam necessárias e quanto tempo levaria? Dá para ter essa comparação em relação à máquina Fistec? O volume versus produtividade é bastante relativo, porque depende da equipe, depende da experiência dos vacinadores, né? Mas hoje, numa vacinação manual, um vacinador consegue vacinar entre 5 e 8 mil peixes por dia. Então, para uma vacinação constante, geralmente as equipes são de mais ou menos 8 a 10 pessoas. Com a Fistec, a gente consegue vacinar até 9 mil peixes por hora, com a mão de obra de 2 a 3 pessoas. Então, são 3 pessoas aqui manipulando e fazendo rodízio no equipamento e mais uma pessoa assessorando o processo. E com a acurácia de ter a classificação por tamanho e a agulha já ter ali o ponto certo onde ela vai entrar, a profundidade ali da carne do peixe onde ela vai atingir. Isso, a agulha ela tanto se movimenta de forma a encontrar o ponto ideal de injeção, quanto a profundidade exata, para não atingir nenhum órgão, ou causar algum problema para o animal. E uma outra vantagem da automação é a constância do processo, né? Tanto velocidade quanto constância de entrega diária. Então, todos os dias eu sei que essa máquina vai entregar X mil animais vacinados. Claro, dependendo de como é a rotina de cada piscicultura, quais são os tamanhos de cada tanque, mas essa constância, essa assertividade, essa tecnificação do processo, ela é muito importante. E Daniele, a gente está aqui no Ciaves, que esse ano de 2024, pela primeira vez, se tornou multiproteína, não só de avicultura, de corte de postura e de suinocultura. Hoje abrange bovinocultura de leite, de corte, abrange também a aquicultura. E aí eu queria saber a questão comercial, a questão da tendência de trazer uma máquina dessa que muda bastante o panorama do manejo dos animais na produção, né, na criação de peixes. Qual que foi o crescimento do cultivo de tilápias? A gente tem esse dado, por exemplo, de 2023, para a gente ter uma ideia de como esse setor vem caminhando para motivar um investimento desses, porque é uma tecnologia que vem para tirar ali o tempo que leva para vacinar é bastante diferente, né? A tilapicultura no Brasil ela vem passando por uma franca expansão, né, um franco crescimento. Então, no ano passado, o crescimento foi de um pouco mais de 5%. Então, isso é bastante quando a gente compara com outras espécies. E o Brasil ele é o 4º maior produtor de tilápias do mundo. Então, por isso que a gente da Zoetis olhou e falou, não, o Brasil é onde a gente precisa começar esse trabalho de tecnificação, né, e automação na vacinação de tilápias. Então, a Fistec hoje, essa máquina, ela existe em 17 países. Ela já vacina, além de tilápia, outras 6 espécies, mas o Brasil é o primeiro país do mundo a utilizar essa tecnologia para vacinação de tilápias, devido ao tamanho das pisciculturas, né, a tecnificação das pisciculturas. O Brasil é muito tecnificado hoje, quando a gente compara com outros países que produzem a mesma espécie. Tá aí, então, tecnologia de ponta para um tipo de proteína animal que está em franca expansão aqui no Brasil. Eu fico por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.